Olá pessoal, bom dia. Me chamo Márcio, né? Sou estudante de computação. Vou estar dando aqui uma introdução, teoria dos grafos, mas antes de fazer a introdução, né, teoria dos grafos, a gente precisa revisar alguns conceitos básicos que vão fortalecer o nosso conceito, né, em grafos e que vão ser muito vistos, né, nessa disciplina, né, e nesse assunto, na verdade. A motivação, obviamente, é porque os grafos, vocês vão perceber que existe uma relação direta, né, com conjuntos e relações. Então, por isso que é importante essa revisão antes de se aprofundar propriamente no conteúdo de grafos. A nível mais intuitivo, a gente vai discutir como ela continua aparecendo no nosso dia a dia, né? Então, por exemplo, quando a gente está assistindo alguma novela, né? Aquela novela, obviamente, ela possui um conjunto de atores e atrizes, né? E aí ele é denominado de elenco, né? Um corpo docente numa faculdade, né? Ela também é denominada um conjunto, né? Lista de alunos numa frequência, né, de aula, né? É também denominado conjunto, né? Então esses termos elenco, corpo docente, lista de alunos, matematicamente isso quer dizer que é um conjunto, né? Elas são vistas como conjunto, né? E aí trazendo uma definição mais formal do que seria um conjunto, né? Então um conjunto é uma relação, né? Uma coleção de objetos, né? Bem definidos, né? Onde os objetos eles vão ser chamados de elementos, né? Como eu tinha comentado, por exemplo, no exemplo da novela, a gente tem os elementos lá seriam os atores, atrizes, né? E entre outros integrantes, né? E esses elementos eles podem ser representados tanto por pessoas, né? Como eu comentei, quanto por números, letras e etc. Né? Nesse exemplo aqui, eu estou trazendo um conjunto A que possui esses elementos, né? 1, 2 e 3. A notação ela é vista dessa maneira aqui, por exemplo. Né? O conjunto eles pode ser representado por letras maiúsculas, né? Como eu representei anteriormente, né? Com A, B, V no caso. Né? E os elementos eles podem ser representados com letras minúsculas, né? Ou números, né? Então, nesse caso aqui, por exemplo, né, o elemento A ele pertence ao conjunto A, ou o 2 pertence ao conjunto A. Né? Esse símbolo de pertencer, ou matematicamente pode ser também visto como o símbolo de existir, esse símbolo ele indica que o elemento pertence a um conjunto. Né? Então, por exemplo, o 2 ele pertence a esse conjunto. Já o 4 ele não pertence a esse conjunto, por isso que ele tem esse traçozinho assim, né? Então, ou seja, né, não existe esse elemento dentro desse conjunto aqui, né? Ordem dos elementos, né? Inicialmente, o conjunto, por definição, a ordem não importa, né? Então, ou seja, se eu declarar os elementos dessa maneira aqui, esses dois elementos eles são iguais, né? Porque a ordem não importa, né? Eu posso declarar 1, 2 como 2, 1. Já quando a ordem importa, a gente tem um conjunto ordenado, né? E aí essa relação aqui já não sobressai, né? Já não é válida, né? Então eles vão ser diferentes. Uma analogia que a gente pode fazer é, por exemplo, a fila de um banco, né? Onde a ordem importa e um grupo de pessoas, né? Onde a ordem não importa. Você está lá, um grupo de pessoas conversando e a ordem não importa ali, né? Nesse caso. Cardinalidade. Se eu quero saber o tamanho desse conjunto ou simplesmente a quantidade de elementos que esse conjunto possui. Então a anotação é dada por essas duas barras aqui, né, com o conjunto aqui no meio, é a denominada cardinalidade. Nesse conjunto exemplo, a gente vê que a quantidade de elementos dentro desse conjunto é 3. Né? 1, 2, 3, A, B, C. Um exemplo simples. Outros conjuntos especiais é o conjunto vazio, que é representado por esse símbolo aqui, não possui elementos. Conjunto unitário, que possui exatamente um elemento. Propriedades de conjuntos, união de conjuntos, né? Por exemplo, dado o conjunto A e B, né? O conjunto dos elementos que pertencem a A e a B, recapitulando, que é muito rápido. Por exemplo, a união de dois conjuntos A e B
é o conjunto dos elementos que pertencem a A ou a B, né? Então, ou seja, por exemplo, eu tenho o A igual a 1, 2 e tenho o B igual a 2, 3. Né? A união desses conjuntos vai ser basicamente, entre aspas, juntar todos esses elementos. Né? Então, o conjunto final fica 1, 2, 3. Você pode ver que eu posso ter repetição de elemento dentro do conjunto. Né? Isso é válido também. A interseção de um conjunto. Né? A interseção do conjunto é quando aquele elemento pertence aos dois conjuntos. Né? Nesse caso aqui, eu estou indicando que o 2 ele pertence tanto a A quanto a B. Né? Então, ou seja, a interseção de dois conjuntos é o conjunto dos elementos que pertencem a A e a B. Né? Você vê que esse A, por exemplo, a gente vê em lógica, o I ele representa quando a veracidade, né? Ele representa a veracidade dos elementos de A e os elementos de B. Ou seja, para ser verdade, tanto A precisa ser verdade quanto B precisa ser verdade. Né? Para existir uma relação verdadeira. Produto cartesiano. Né? Dado dois conjuntos A e B, produto cartesiano é um conjunto de pares ordenados. Ou seja, eu vou fazer a relação dos elementos de um conjunto, no caso A, com a relação dos elementos do conjunto B. Né? Então, nesse exemplo aqui, eu tenho que fazer a relação do elemento 1 com o elemento A e B. Aí ele me gera esse par ordenado. Mesma coisa para o 2. Eu faço a relação do 2 com os elementos A e B do outro conjunto. Me gera outro par ordenado. Essa é a operação de produto cartesiano entre conjuntos. Função, extremamente importante. Uma função ela busca associar essa relação, né? A relação de cada elemento do domínio. Né? Então, existe exatamente um elemento do contradomínio. Né? Para deixar isso daqui mais simples, né? Eu trouxe esse exemplo aqui. Por exemplo, eu tenho um conjunto A com esses elementos e tenho um conjunto B com esses elementos. Né? Uma função ela vai estabelecer a relação dos elementos de A com a imagem de B. Né? Então, ou seja, a função 1 tem imagem a função 2 tem imagem A e a função 3 tem imagem B. Né? Então é uma função porque cada elemento de A do domínio possui exatamente uma imagem, né? Lá no contradomínio. Isso é um exemplo de função. Já uma função injetora é uma relação de diferentes domínios com diferentes imagens. Eu trouxe aqui o exemplo do CPF, né? Por exemplo, o CPF você tem várias pessoas. E essas várias pessoas possuem diferentes CPFs. Porém, a relação ela é única, né? Porque o CPF é único. Então, ou seja, essa é a definição de função injetora. Eu tenho diferentes elementos no domínio que possuem relação única com a imagem, um contradomínio, e essa imagem ela tem diferentes CPFs, né? Diferentes CPFs que se relacionam com diferentes pessoas. Né? Então, mas a relação de unicidade, né? De única, ainda permanece válida, né? Na função injetora. Já na função bijetora, uma função bijetora é quando ela é injetora e sobrejetora ao mesmo tempo, né? E aí seria a relação de correspondência perfeita entre o domínio e a imagem, né? Por exemplo, né? Assentos enumerados em uma sala com o mesmo número de alunos. Né? Então, por exemplo, né? Cada aluno vai sentar na sua respectiva cadeira destinada. Né? Essa é uma relação única e que obedece à propriedade de sobrejetora e injetora. Né? No mais é isso. Essa foi uma aula mais de introdução mesmo, né? E de revisão de alguns conceitos. Vocês podem estar se aprofundando depois, antes da gente estar definindo formalmente o que seria um grafo. Né? E vocês vão ver que depois a gente
vai ver que existe muita relação entre os conceitos que a gente revisou rapidamente aqui e com a estrutura de grafo. Então, para essa primeira aula foi isso, né? Essa aula eu usei como referência o livro do Teoria dos Gráficos do James, do Jaime, na verdade, do Jaime, e alguns outros livros também, que eu vou estar colocando na referência. No mais, deixe seu like, seu comentário, né? Sugestão também. No mais, muito obrigado e tenha uma boa semana.